Apocalipse. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 12. Execução dos decretos do pequeno livro aberto. À humanidade afetada pelas potências maléficas é dado um pequeno livro aberto. Deveria ser devorado pelo autor sagrado, e este é contemporaneamente amargo e doce. É a mensagem contida no Antigo Testamento, doce por ser a palavra de Deus, mas amargo por não conter toda a revelação. Assim mesmo, será o grande dom do céu, preparando a chegada do Redentor e orientando os seres humanos. A mulher e o dragão. O Setenário das Taças se desenrola nos capítulos 15, a partir do versículo 5º, e 16, versículo 21. Os capítulos anteriores, 12, versículo 1 a capítulo 15, versículo 4, formam um longo proêmio. O tema do Setenário é aprofundado e explicado nos capítulos 17 a 22. O capítulo 12 é antropocêntrico e cristocêntrico. Não se preocupa com problemas da natureza, como antes, e sim com o do ser humano, combatido pelo dragão, e com Cristo, que virá para salvá-lo. Começa falando de um grande sinal no céu. É uma mulher que tem as maravilhas do mundo criado como adorno, e está prestes a dar à luz, a receber uma graça especial. A mulher que traz as feições de Israel, num momento, passa a assumir, em seguida, as da humanidade. Fala-se de um outro sinal, logo identificado, o dragão. Sinal porque foi um anjo luminoso no céu. Rebelde é precipitado, arrastando consigo seus numerosos asseclas. Vinga-se contra o Criador, fazendo com que a criatura humana, a mulher, pecasse. Esta perde todas as suas prerrogativas sobrenaturais e é exilada no deserto. No exílio, continua sendo fustigada pelo tentador e é alimentada durante um tempo determinado. Recebe 2 asas de grande águia, a lei e os profetas, para defender-se, até que chegue definitivamente o Salvador. O dragão, todavia, não se dá por vencido e prepara-se para uma luta sem quartel. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, roupagem própria da divindade. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Portanto, a natureza criada lhe fazia coroa e as coisas mais excelsas lhe estavam aos pés. O mundo, que saíra das mãos de Deus, lhe servia de moldura. E nem lhe faltavam prerrogativas divinas. Estar revestida com o sol. Não obstante tanta elevação, nobreza e dignidade,
enfrentaria a séria luta, capitulando bisonhamente. Põe a perder tudo o que gratuitamente recebera. Deixará seu estado de elevação, sua moradia de felicidade, por outros inferiorizados, como dirá o profeta, referindo-se ao seu povo, obrigado a abandonar a segurança da cidade pelo campo, pelo exílio. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. O especial nascimento em santidade e nobreza lhe dera um verdadeiro parto trabalhoso. Não demorou a aparecer quem causaria muito transtorno à mulher. Depois apareceu outro sinal no céu. Não tinha a grandeza do anterior. Logo se identificou. Era um grande dragão vermelho. A mesma cor do cavalo que tanto mal causaria à humanidade, assim como a da montanha precipitada no mar e da estrela que caiu sobre os rios. Enfim, a mesma cor dos cavalos e cavaleiros liberados para danificar os seres humanos. Dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Revelou-se poderoso, assim como ter a seu serviço potências não desprezíveis. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, como dirá o profeta, referindo-se a um difícil momento na história do povo judeu, e as atirou à terra. Evidentemente era Satanás que seduzira seus anjos, sendo todos precipitados para o poço do abismo, como me fora dado contemplar. O ódio do dragão contra o Senhor vitorioso voltou-se em direção à humanidade, representada na imagem da mulher, criada em tão sublime elevação. Elevada porque íntima do Criador, elevada porque rainha da criação. O anjo rebelde pretendia atingir Deus, ferindo sua criatura. Esse dragão então deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Estava disposto a destruir o que de mais caro lhe fora concedido. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Assim dirá o salmista, falando do príncipe herdeiro, mostrando com isso a alta dignidade a qual será elevada a decência da mulher. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Algo sério lhe aconteceu, pois o fruto de seu ventre lhe foi praticamente arrancado das mãos. Concluí que a perda era enorme, mas não era total e para sempre. O dragão conseguiu, num primeiro momento, colocar obstáculos ao plano salvador de Deus. Mesmo sendo grave a sua culpa e tendo perdido a maior das riquezas que lhe foram dadas, a mulher não foi precipitada, como o dragão, mas tão somente exilada. A mulher fugiu então para o deserto. Deserto, que é lugar de luta, de sofrimento, mas também de refúgio e até de conversão, como dirá o profeta. Deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Era um tempo limitado, tempo de espera, o equivalente a meia semana de anos. O que perdera lhe seria regiamente dado de volta, terminado esse período. Criada em graça e santidade, a humanidade pecou, perdendo tão sublime dignidade. Isso lhe seria restituído por meio de um filho especial, vindo do mais alto do céu. Antes, porém, tem que abandonar o lugar de felicidade onde vivia, refugiando-se no deserto. Essas vicissitudes me ficaram claras quando, em minha visão, contemplei o que acontecera antes. Houve uma batalha no céu. Miguel, que significa quem com Deus, e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles.
foi então precipitado o grande dragão, o que aparecera como sinal no céu, a primitiva serpente, como será depois conhecida, chamado o demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Era o dragão que, sendo precipitado, arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo. Esta voz confirmava o que eu vira antes, quando do toque da 7ª trombeta, e foi dada a explicação. Porque foi precipitado o causador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. O Senhor não abandonaria o gênero humano no exílio, entregue à própria sorte. Nossos irmãos seriam objeto do amor divino e feririam o acusador, pois, como dizia a voz, mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro, o Cordeiro que eu vira degolado, mas em pé. Venceram também pela fidelidade e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. E a voz continuou: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, antes que seja definitivamente destruído. Essa foi uma grande intervenção de Deus, mas não seria a última e a definitiva, uma vez que Satanás não cedeu por vencido. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Não obstante a ingratidão do pecado, Deus não abandona o gênero humano. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto. Recebe, portanto, a lei e os profetas, para vencer no exílio. A assistência e a proteção do Senhor era sinal do que lhe daria definitivamente. Aquela era provisória, pois voaria para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, período limitado de meia semana, o que antecede a vinda do Messias. Neste ínterim, fora do alcance da cabeça da serpente, preparar-se-ia a salvação completa e definitiva. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. Envidou todos os esforços para eliminar os seres humanos, tão agraciados pelo Senhor. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Por meio da natureza, Deus protegia a humanidade contra o príncipe do mal. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estava declarada a guerra diretamente contra os discípulos, contra os que eram fiéis ao Senhor. E ele se estabeleceu na praia, mostrando que poderia corromper todos os que a ele viessem, tudo colocando sob seu serviço. Corromper o mar e a terra com tudo o que são e significam.